E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E apesar de ainda não haver um plano oficial de repatriação, a Embaixada do Brasil em Israel iniciou nesta sexta-feira o processo de identificação dos cidadãos que querem deixar o país. A Força Aérea Brasileira, FAB, enviou um ofício ao Congresso Nacional informando que está em condições de realizar a operação caso seja determinado pelo presidente Lula. Os patriotas que desejam sair de Israel devem preencher um formulário que foi publicado nas redes sociais da Embaixada. O último levantamento feito pelo Ministério das Relações Exteriores em 2023 apontou que 14 mil brasileiros viviam em Israel. No entanto, estima-se que esse número deve ser menor, já que muitos já retornaram ao país em operações de repatriação. E continua a aumentar o número de cidades atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Um ano após a enchente histórica, as ruas de Lajeado foram encobertas novamente. Ao todo, cerca de 90 municípios já registraram alagamentos, deslizamentos, além de danos em casas, estradas e pontes. Desde o início da semana, quando as fortes chuvas iniciaram, o governo do estado informou que quase 300 pessoas foram resgatadas. 2 morreram e uma está desaparecida. Pelo menos 4.500 pessoas estão fora de casa, segundo a Defesa Civil. O Serviço Geológico do Brasil, o SGB, informou que 6 rios transbordaram na noite de quinta-feira. De acordo com o Climatempo, a chuva deve perder a força no sábado, mas um novo ciclone extratropical, que está em formação, deve deixar o tempo instável em praticamente todo o estado. E para tentar frear a inflação, o Banco Central elevou nesta semana a taxa Selic para 15% ao ano. Esse é o maior patamar em quase 20 anos. A Selic é usada como referência para todas as demais taxas: financiamentos, empréstimos, rendimentos e até aplicações financeiras. Por isso, quando ela sobe, fica mais caro fazer qualquer operação de crédito e até a portabilidade de dívidas. Os preços dos alimentos, por exemplo, também sobem. Então fica a dica, é preciso ficar atento nos rótulos dos produtos. Vários diminuíram de tamanho ou trocaram ingredientes por outros inferiores. Essas alterações são permitidas por lei, mas elas precisam aparecer nos rótulos. E os bombeiros de Minas Gerais recorreram ao lúdico para retirar uma panela de pressão que ficou presa na cabeça de um menino de 2 anos. O incidente aconteceu no início da semana no município de Campos Altos. Eles conseguiram despertar a curiosidade da criança sobre o caminhão da corporação. Os bombeiros usaram um alicate de bico para facilitar a remoção da panela. A família não soube explicar aos militares como o acidente aconteceu. O trabalho de retirada da panela de pressão durou cerca de 1 hora. Após o procedimento, o menino voltou para casa consciente e sem ferimentos. E depois de 20 dias sem novos registros de surtos em fazendas comerciais, o Ministério da Agricultura volta a declarar o Brasil livre do vírus da gripe aviária. Confira. O Brasil anunciou a contagem regressiva para o status de livre da doença em 22 de maio, após a completa desinfecção da fazenda, onde o primeiro e único foco em aves comerciais foi detectado. Durante esse período, a China e outros compradores suspenderam a importação do frango brasileiro, lembrando que o país é o maior exportador de aves do mundo, responsável por quase 40% do comércio global da ave. Chegamos ao final do período de vazio sanitário para a gripe aviária. Cumprimos todos os protocolos e notificamos a Organização Mundial de Saúde Animal que o Brasil está se declarando novamente livre da gripe aviária. Agora, o Brasil aguarda a confirmação do status pela Organização Mundial de Saúde Animal, conforme as diretrizes. A próxima fase é a de retomada da normalidade comercial. Já estamos começando os diálogos de forma muito efetiva com os países que restringiram o Brasil e, quiçá, o Rio Grande do Sul. O surto de gripe aviária foi registrada em uma granja na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. 17 mil aves foram abatidas.
Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E os destroços de um navio de guerra foram encontrados parcialmente preservados. A descoberta tem animado os pesquisadores. Segundo eles, a embarcação que pode ter naufragado no século XVII é considerada a irmã menor do icônico navio Vasa e está parcialmente preservada. It rests very shallow water, but despite the fact that people have been salvaging the rig and the guns and so on after the wreckage, a lot of the ship is still preserved, although it has collapsed and disintegrated, but most of the ship is still down there. A tese de que pode se tratar dos destroços de um navio Vasa veio a partir de uma modelagem em 3D. It is a smaller version of Vasa, but it's not small. It's 35 meters between the stem and stern, so 35 meters in between here, and Vasa will be 47, so it's here somewhere. So it's still quite a big, impressive ship. No Chile, policiais de uma delegacia adotaram um filhote de lhama que ficou órfão. A delegacia fica na região desértica de Tarapacá, no Chile. Os agentes batizaram o filhote de lhama de Miguelito. Segundo eles, agora o animal faz parte da família. La mamá de Miguelito falleció en el parto por el tamaño de Miguelito en aquel entonces y lo trajo aquí a la tenencia cuando solamente tenía 5 días de vida. Y de a poco lo fuimos nosotros alimentando, dándole su leche, sacándolo a que caminar al patio, ya que el pastor del sector no lo podía cuidar, tenía que darle mayor resguardo, etc. Miguelito é livre para circular pela delegacia e acompanha os agentes, inclusive nas rondas. Parabéns, Miguelito. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.